Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, o programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos, que Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser frutificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Nádia, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite a todos. Emmanuel, através do livro Vinha de Luz, afirma que a prece é um ato de caridade e de confiança e que não se deve ser feita com o objetivo de receber algo em troca. A prece é o impulso do coração, um ato de caridade. A prece tecida com harmonia e confiança é uma força que orienta a fé e recompõe a paisagem da vida. A prece tecida com inquietação e angústia é semelhante aos gritos desordenados de quem prefere a aflição. Jesus disse que não se deve fazer preces pagas, como os escribas que se apossavam das fortunas das viúvas. Então, gente, agora vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus. E pedindo aos nossos amigos espirituais que nos guiem mais esse Evangelho no lar. Que Jesus esteja com todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Nádia. Agora, já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Item 3 e 4. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: tenham cuidado com os escribas que se exibem a passear com as longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, São Marcos, capítulo 12, versículo de 38 a 40, São Mateus, capítulo 23, versículo 14. Boa noite a todos. Será que hoje ainda nós temos escribas? Vamos ver o que eram, né, os escribas. Eram estudiosos da lei e da tradição, que viviam na época de Jesus. Eles eram vistos como intelectuais e tinham grande influência na sociedade judaica. Os escribas eram responsáveis por preservar a palavra de Deus, copiando e interpretando os textos religiosos. Eles também podiam atuar como contabilistas, historiadores ou escritores de ficção. Os escribas eram um grupo respeitado, mas entraram em conflito com Jesus. Jesus desafiava a interpretação das leis pelos escribas, mostrando que era preciso ir além da letra e compreender o espírito das escrituras. Alguns dos escribas que existiam nessa época de Jesus eram fariseus, saduceus e essênios. Aqui eu vejo mais uma vez como Jesus ele era único. Ele pede para os seus discípulos terem a simplicidade em todos os ensinamentos e no seu próprio comportamento. Ele coloca a simplicidade como fator principal. Ele pede aqui para os seus discípulos não se comportarem como aqueles que ficam se exibindo com roupas e pompas. Jesus pede também para não se comportarem como os escribas, né? Que com belas palavras e preces longas tiravam todo o dinheiro das viúvas. Qual a necessidade de uma prece longa ou com palavras bonitas? O que mais conta na prece é o sentimento de quem a faz, a intenção que é colocada nas palavras.
Boa noite, Fernanda. Olá, pessoal. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Adoração, pergunta 659, Kardec questiona: qual o caráter geral da prece? Os espíritos então respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Portanto, de nada vale uma prece sem sentimento, dita apenas com os lábios, como bem disse a nossa irmã Fernanda. Mas, Irandi, respondendo a sua pergunta, será que ainda hoje existem os escribas? Claro que sim, e sempre existirão, pois estamos em constante evolução, não é mesmo? Quantos de nós vamos às igrejas, aos centros espíritas, aos templos, somente achando que assim estamos comprando nosso lugar no céu? Que subimos ao púlpito e dizemos que Deus, o quanto Ele é maravilhoso, que devemos seguir o exemplo de Jesus, mas que ao chegar em casa maltratam sua família, sentem raiva, preconceito e não amam seus irmãos? Os escribas, assim como muitos de nós, achavam que as roupas bonitas, o lugar à mesa ou nos templos são muito mais importantes do que a prece dita em seu quarto, só você e Deus. E é por isso que entraram em choque com a simplicidade do nosso mestre. Continuando aqui a leitura do Evangelho, disse também Jesus: não façais com que paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Então, Fernando, interessante a gente entender esse parágrafo, né? Porque isso de cobrar para fazer preces para alguém, né, porque a prece é uma invocação a Deus. E, como a Undina falou, ela tem os 3 estágios importantes, né? Que o primeiro é louvar a Deus, né? Depois nós vamos fazer os nossos pedidos. E depois, né, o terceiro estágio é agradecer. E nesse caminho nós precisamos da fé, ou seja, a confiança, a certeza de que Deus vai fazer por nós aquilo que estamos pedindo. Colocar um intermediário entre nós e Deus não nos garante que ele tenha o mesmo sentimento que nós, né? Quando estamos passando por dificuldades, temos um sentimento muito pessoal. Será que o intermediário, ou seja, aquele que nós pedimos para fazer a prece, rogando a Deus por nós, irá ter o mesmo fervor que nós? Ou vai simplesmente balbuciar palavras muitas vezes ininteligíveis, outras vezes bonitas, mas vazias de sentimento? A quem Deus vai ouvir melhor? Porque a prece não necessita de palavras para ser feita. Basta emitirmos os nossos pensamentos, temperados pelos nossos sentimentos. Isso não quer dizer que quem pede por nós não nos ajuda. Ajude muito quando tem boas intenções e um sentimento de caridade e não cobra por isso. Podemos pedir a alguém que faça prece por nós, claro que sim, mas sabemos que é imprescindível que também façamos as nossas. Pagar por isso, não. Receber pela prece que nos foi pedida, não.
Eu lembro quando eu era criança que a minha avó ia na igreja toda semana. E ela falava assim, eu vou rezar por vocês. E sei que ela fazia isso mesmo e nunca cobrou por mim. Essa prece que minha avó fazia, eu sei que ela era escutada. Ela pedia proteção para nossa família, né? E mesmo ela fazendo isso, eu nunca deixava de fazer as minhas orações, meus agradecimentos a Deus, que é o mais importante, fazermos a nossa parte, né? Deixa eu voltar aqui para a leitura do Evangelho. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhuma? Por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Então, Fernanda, temos aprendido que a prece deve ser simples, uma conversa franca com Deus sobre as dificuldades que temos em nossas vidas para levarmos a termo essa nossa encarnação. Seja com um parente difícil, situação financeira complicada, em nosso ambiente de trabalho, uma doença conosco ou com um ente querido, o que estejamos vivendo, isso devemos pedir a Deus, o auxílio. Poucas palavras, mas disposição para fazermos o que Ele vai nos pedir. É isso mesmo, Irandi. A oração por outra pessoa, né, é um ato de caridade. Quando pedimos a Deus que cuide, né, do nosso próximo, estamos pedindo por amor, por compaixão e por termos fé em Deus. Jesus, ele nos ensina aqui que não temos que receber nada em troca por estarmos orando por alguém, pois se fizermos isso, deixaria de ser caridade, né? Não é mesmo? Além disso, para orarmos pelo próximo, ou até por nós mesmos, não precisamos ir ao templo e nos sentarmos lá nas primeiras fileiras para sermos vistos. Jesus também nos ensinou que a melhor forma de falarmos com o nosso Pai é dentro do nosso quarto, com a porta fechada. Sim, Undina. Jesus nos ensinou a orar dentro do nosso quarto. Ele nos ensinou por parábolas, então também posso orar onde eu estiver e quando sentir necessidade. Pode ser no ônibus, na rua, no consultório, onde for. Basta sentir vontade. Só precisa sair de dentro de mim, com muito amor e sinceridade e serenidade. Nádia, eu lembrei aqui de uma coisa. Eu me lembro quando eu engravidei da Alice, minha primeira filha. Eu estava lá na Austrália e eu ia andando um bom pedaço para ir para a escola todo dia. Estava estudando inglês, né? Eu lembro que eu ia e voltava cantando. Segura na mão de Deus e vai. Eu sempre faço isso, porque funcionou, me deu força, me deu coragem. Então, é isso que você acabou de falar, é onde você estiver e com as palavras que você precisar. Eu adoro cantar. Então, onde eu vou hoje em dia é sempre com uma música, louvando, e aí vem aquele sentimento, né? Brota aquela força e você continua. E essa música, né? Segura na mão de Deus, para mim é a mais forte, é que eu chego mais perto dele. Undina, a prece mais importante é aquela que vem do coração. Não importa o número das palavras ou como que ela é dita, o que importa é o nosso sentimento, realmente. Deixa eu ler mais uma parte aqui do Evangelho. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza?
Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Então, Fernanda, aqueles que oferecem serviços religiosos ou espirituais em troca de pagamentos não têm autoridade para garantir resultados. Ninguém pode assegurar que uma oração será atendida de forma desejada. Por isso depende da vontade divina. A comercialização da fé pode levar as pessoas a expectativas irreais e à frustração. A verdadeira espiritualidade envolve confiança, gratidão e aceitação do que vem, independente das circunstâncias. Um exemplo. Eu fiz uma doação acreditando que ao pagar teria acesso a uma oração poderosa que garantia a resolução do meu problema. Aqui, o líder espiritual está cobrando por um serviço que deveria ser gratuito. Então, mesmo depois da doação e a oração realizada, as coisas na minha vida não melhoram como eu esperava. Eu percebo que, independente do quanto eu paguei ou desejei que a oração fosse atendida, o resultado não está na mão do líder espiritual, e sim da sabedoria de Deus. Eu posso encontrar conforto para a minha vida buscando eu mesma a prece sincera. Nádia, e muitas vezes nossas preces não são atendidas daquele jeitinho que pedimos, mas sim do jeito certo para a nossa evolução. Voltando aqui para a leitura do Evangelho. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois que se considere imoral traficar as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Então, Fernanda, sendo Deus, o amor, como nos ensinou Jesus, apenas usando o bom senso, nós vamos chegar à conclusão que ele não nos cobra nada, que não precisamos, para estar com ele, de intermediário, nem pagar para falar com ele. E que as palavras são dispensáveis para um diálogo franco, aberto e sincero com ele. Se ele cobrasse pelas nossas preces, privaria muito dos seus filhos de estar ao seu lado. Isso não é digno de Deus, nosso Pai. Deus, ele é soberano, ele é justo, ele é bom. Ele não nos cobra por nada realmente. Tá uma prova aí que ele não cobra pelo ar que respiramos, E agora a última parte aqui do Evangelho. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar por ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Então, Fernanda, aqui precisamos entender direitinho. Mesmo pagando pelas preces que farão em auxílio a nós ou aos nossos, isso não nos desobriga de fazermos as nossas preces. O nosso encontro com Deus é através da prece. Portanto, precisamos de estar com Ele. E só o faremos com a oração. Mesmo que você pague, faça suas preces regularmente. Porque tem algumas religiões que cobram para alguns ofícios. Tudo bem, se você acha que tem que fazer aquilo, faça. Pague, mas faça a sua parte, faça as suas preces. Sabe, Irandi, muitas vezes, só porque ajudamos algumas entidades ou pessoas em situações difíceis, achamos que não precisamos mais orar e que estamos quites com Deus. Aí, nos desconectamos com a própria espiritualidade. Ajudar ao próximo é caridade e compaixão e não uma troca de oração. A verdadeira prática da fé envolve um compromisso pessoal e ativo, onde cada um busca sua própria conexão com o divino.
Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ela orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro e este outro assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Pois é. Como já dissemos, a prece não tem preço. Como precificar um sentimento? Pois é este, né? Todos nós dissemos o significado da prece. Ela é sentimento de amor, de caridade, de compaixão que sentimos por nós mesmos ou por outra pessoa. Como pagar alguém para se ter isso? Mesmo que fosse possível, Deus não quer que você delegue a outro aquilo que te deu de graça, o poder de falar com Ele quando quiseres e de onde estiveres. O pobre ou o rico, Deus não faz distinção de seus filhos. Se a eficácia da prece fosse medida pelo pagamento, o que seriam dos irmãos que nada têm a oferecer? Não é assim que funciona. A prece por si só já é um bem, e um bem muito precioso, que quando usamos para o nosso benefício ou para o benefício do próximo, quem recebe o pagamento somos nós. Mas que pagamento é esse? Vocês devem estar se perguntando, né? Deus nos paga com a felicidade, a saúde, a prosperidade e a harmonia espiritual. Querem maior tesouro do que estes? Não tem tesouro maior do que essa oportunidade de estarmos aqui, né? Todos vivos, estudando e aprendendo. Então, façamos a nossa parte. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e foi muito esclarecedor. Vou pedir ao nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Então, nesse momento, querido Jesus, nós voltamos a Ti para agradecer por esse momento maravilhoso que nos foi concedido de aqui estarmos juntos para estudarmos esse trecho do Evangelho e podermos levar aos nossos irmãos para que eles possam refletir sobre o que ouviram e tomar a sua melhor direção. Mestre Jesus, nós rogamos que o Senhor possa envolver com muito carinho cada um, cada lar, cada cantinho dos lares, e que estas águas possam receber este remédio para as nossas necessidades. Obrigado, Jesus, e fica conosco. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram conosco em seus lares. Lembrando que esse programa ele ficará gravado no canal do Lar Ismael. Você pode assistir quando quiser e enviar para a sua família e seus amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira às 18 horas.